A primeira vez que nosso pai trouxe Andréia à casa holandesa, Sandy, nossa empregada, veio até o quarto de minha irmã e nos mandou descer. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Casa Holandesa, da Ann Patchett, com tradução para o português de Alessandra Stech. Desde que eu vi esse livro pela primeira vez, eu fiquei muito curiosa para ler. A capa e o título me chamaram muita atenção, e eu lembro que a Duda Menezes, do canal homônimo, falou bastante dele na época que ele lançou. Inclusive, se eu não me engano, ele entrou nos favoritos do ano dela, já não me lembro de que ano, mas eu lembro que toda vez que eu dava de cara com ele, eu tinha vontade de ler. Acabei comprando numa promoção da Amazon, lembro que eu paguei bem barato, mas ele ficou um tempo na minha estante até que eu fizesse essa leitura, até que eu fiz em outubro desse ano, e já vou dizer que assim, foi um livro que eu devorei. Eu acho que eu li em 2 ou 3 dias, foi no final de semana que eu peguei e eu realmente não conseguia parar. Ele não é um livro incrível, mas ele me envolveu muito, essas coisas acontecem. Eu gostei da história e hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre ele. Bom, em A Casa Holandesa a gente tem uma história familiar, meio que romance de formação também de 2 irmãos, o Danny e a Maeve. Quem tá contando a história pra gente é o Danny, que nessa altura, né, já é um homem adulto, só que ele vai contar a história da sua vida e da sua família. O Danny e a Maeve são irmãos, a Maeve é a irmã mais velha dele, e a história vai começar, apesar dela não ser linear, né, ela fica indo e voltando tanto no passado quanto no presente, ele vai apresentando pra gente momentos bem fora de ordem. A história começa, como vocês viram, né, que eu li ali a primeira frase do livro, o dia que Andréia vai conhecer essa casa pela primeira vez. Andréia é essa que virá a ser madrasta dele e de sua irmã, e pouco tempo depois vai se mudar então pra essa casa em que eles moram com as 2 filhas dela. A gente vai saber, né, ao longo da história, que eles se mudaram pra essa casa quando o pai deles subiu na vida, então eles eram uma família humilde. O Danny era bem pequeno, ou talvez nem tivesse nascido, já não tenho certeza se o Danny era bebê ou se ele não tinha nascido. Eu sei que eles já tinham a Maeve, e eles subiram então de vida, e ele compra então essa casa, que é a Casa Holandesa. Ela é conhecida assim, ela é um casarão na Filadélfia, todo de vidro, e uma das coisas mais marcantes dessa opulência da casa é a quantidade de obras de arte espalhadas por ali. Só que são quadros um pouco esquisitos, porque eles são retratos dos antigos moradores dessa casa, dessa família holandesa que morou por ali, que se eu não me engano construiu a casa. E a princípio eu até achei que essa imagem, né, da capa do livro fosse de algum deles, mas não. Essa imagem é da Maeve, uma imagem então que o pai dela acabou contratando algum tempo depois, um pintor, pra vir na casa e fotografar sua mulher. Só que a mulher não quis e acabou que ele pediu pra fotografar a filha. Então a gente vai acompanhar, né, em algum momento a mudança deles pra essa casa, os primeiros anos que eles passaram ali, e a gente percebe que ali tem uma família, tem um pai, uma mãe e as 2 crianças. Só que, bom, quando o livro começou, tem uma namorada do pai chegando na casa pela primeira vez. E é bem aos poucos mesmo que a gente vai entendendo o que foi que aconteceu com essa mãe. Eu fiquei bem curiosa com isso, porque ele falava, né, eu acho que a primeira vez que fala-se dela no livro, ele fala... eu acho que o pai fala, Maeve, a sua mãe precisou partir. E pra mim não ficou claro se ela precisou partir, ela morreu, ela ficou doente, ela foi embora. Isso não fica claro, né? A gente só vai descobrindo mais sobre o passado da mãe e o que de fato aconteceu com ela com o desenrolar do livro. E o principal, né, o clímax da história a gente tem nesse momento em que a Andréia entra na vida deles e que futuramente, depois que o pai falece, começa a transformar a vida deles num caos, o que inclui a perda dessa casa. Então eles saem dessa casa em determinado momento. A Maeve tá ali, se eu não me engano, na adolescência, e o objetivo de vida dela acaba sendo acabar com a vida da Andréia e recuperar a casa. Então a grande obsessão da vida dela vira a vingança e a retomada da casa, e por isso ela não consegue ir pra frente. Enquanto o Danny só quer refazer a sua vida, ela tá presa nessa página, mas os 2 continuam muito amigos, muito próximos, e o problema é que ela quer o tempo todo usar o irmão pra atingir essa obsessão dela. Então o irmão vai tentando criar uma nova vida pra ele, mas ela tá sempre ali em cima. Não, eu tenho um plano, a gente vai conseguir reconquistar essa casa. E na verdade eu acho que grande parte dessa história é pra falar sobre como você viver em cima de um rancor, viver em cima de uma ideia de vingança, acaba minando muito mais a sua vida, né? Porque a vida da Maeve não vai pra frente. Ela é uma personagem, assim, que dá muita agonia de acompanhar, porque você vê que ela foi, sim, muito magoada, mas ela não consegue se livrar disso, ela não quer se livrar disso, ela fica presa naquilo, e é um perfil de pessoa totalmente diferente do Danny, né, que resolveu lidar com isso de outra forma. Mas a gente vai acompanhando então anos na vida dos 2, como eu falei, quando o Danny tá contando essa história, ele já é um homem adulto, e eu diria que não é nem um homem jovem ali não, ele não tá na faixa dos 20, ele tá ali nos
50, algo do tipo. E ele vai então contando essa história pra gente. Eu gostei muito do livro, foi uma história que me prendeu do início ao fim. Ele não é um livro perfeito, não é assim uma grande ficção literária, mas ele te prende do início ao fim, pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei muito curiosa pra saber o que ia acontecer com essa família, tanto no passado quanto no presente, né, porque ele vai intercalando esses dois tempos. E gostei bastante da história, do desenvolvimento que a autora deu. Pra falar a verdade, quando eu vi esse livro sendo lançado, eu achei que fosse uma autora estreante ou algo assim, mas não. A Ann Patchett é uma romancista premiada, ela já tem 8 romances publicados e eu fiquei bastante curiosa pra conhecer aí outras obras dela, porque eu gostei da escrita, gostei da história e, enfim, me bateu aí a vontadinha de conhecer outras coisas que ela escreveu. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo se vocês já leram A Casa Holandesa, se nunca tinham ouvido falar, ou o que acharam dessa história, porque eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!